Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que devemos viver sempre na dependência dEle, buscando em primeiro lugar a sua perfeita e agradável vontade, viver para agradar o Senhor e tanto para ser visto por Ele e não para agradar os meros mortais, mesmo porque aqueles que recebem o dom de ensino, como exortar segundo a verdade, sempre persevera e não se intimida quando mentirosos e arrogantes queiram nos emudecer, porque na verdade, antes confundidos, envergonhados e emudecidos, aqueles que se revoltam em vão contra aqueles que amam o prêmio da justiça e exorta segundo a verdade. Assim como Jesus já dizia, tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não seriam possíveis de suportar para a época da qual a viviam, assim como sabemos que nos últimos tempos dos quais estamos vivendo, a palavra diz que ele por um tempo permitiu a ignorância do povo, mas que então, segundo a nova aliança, requer que o povo se arrependa e abandone a impiedade, porque os ímpios serão varridos da face da terra, mas os justos, que não há um sequer, a não ser Jesus Cristo, que é chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa, concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, ele é justo e nos torna justos por meio do seu Espírito. E estes são aqueles que florescem sobre a face da terra. Na sua imparcialidade, ele permitiu um tempo para aqueles que quiseram perseverar na maledicência, aonde na verdade produziram tudo em conformidade com o Senhor, porque ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, ele faz absolutamente tudo. Não há nada que venha sem a permissão do Senhor. Lembrai-vos de Jó em relação ao tentador, que assim como houve permissões, houve restrição, deixa o vivo para que testemunhasse a prova da qual foi submetido pelo Senhor, porque jamais diga que o Senhor tenta. Sou tentado por Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele submete à prova e permite o tentador, assim como Jesus, quando a palavra diz, ele levou sobre si as nossas tentações, mas ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali vivia em meio ali às trevas, aonde ele deu a devida resposta segundo a palavra, que o reino dos céus não é comida e nem bebida, é segundo aquilo que é para o corpo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, assim como também sabemos, dele é o poder, é o reino, as riquezas, adorarás somente o Senhor teu Deus, aonde ele sempre, aqueles que sendo homens e que estavam seguindo e que se tropeçavam na verdade, ele dizia, assim como Pedro, quando perguntam quem dizem que eu sou, e uns diziam que era João, outros diziam que era profeta, que era Elias, e ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, revelado pelo Espírito, disse, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse, bem-aventurado ti que
lhe foi revelado. Assim como sabemos que logo em seguida, quando ele relata que era necessário ir a Jerusalém do Alto para ser ali castigado pelos homens ali, ser zombado naquele grande espetáculo, Pedro disse: não permitiremos que façais isto contigo. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, a tua atitude não reflete a de Deus, mas a dos homens. Porque na verdade haveria de se cumprir e Pedro estava indo contra a palavra segundo aquilo que estava escrito. Por isso, todo aquele que rejeita a verdade e que vai contra a palavra é uma pedra de tropeço. Mas para aqueles que atentam à sua palavra e acata as suas advertências, ele aplana os caminhos a que não haja tropeço, e a sua verdade é um alicerce seguro, da onde tudo posso naquele que me fortalece, e seguimos firmes e avantes rumo ao nosso alvo e objetivo, que a vida com abundância, segundo as aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória que há de vir, assim como alcançar a ressurreição do último dia, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Por isso perseverai, segundo aquele que é fiel e até aqui tem nos ajudado, e o amanhã a ele pertence, e quando estamos depositando a confiança no Senhor, planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.